Olá pessoal, vou falar mais uma vez aqui do socialismo, dos socialistas. O que é o socialismo? O socialismo é o grau de sócio elevado ao extremo. É o sócio, como se fosse sócio, bem absolutamente sócio, né? É um sócio, um grau bem elevado. Porque nós que vivemos em sociedade, nós somos sócios. Os trabalhadores é sócio com o governo e sócio com os empresários, com quem gera os empregos. Então, é uma sociedade. Eles estão sobre a mesma lei, sobre a mesma segurança, sobre o mesmo regime, né, que muda de governo para governo, mas eles estão sob o mesmo território, faz parte da mesma população. Então, eles são sócios porque eles comercializam juntos e produzem juntos através ali dessa interdependência, onde o trabalhador, o assalariado, precisa do emprego, então ele se associa ao produtor, a quem gera os serviços, a mão de obra. E o governo também é associado, pois ele, através do sistema tributário, ele é associado, né, com as empresas. Então, o governo é um dos maiores sócios, né, porque ele é sócio de todas as empresas do Brasil. Então, o governo é um dos maiores sócios. Isso é social, né? É um grau social. Quando esse grau social se eleva a ponto dessa sociedade ser mais intensa, ou seja, enquanto ele é sócio, o governo é sócio, ele cobra um imposto razoável, um imposto ali que dá para as empresas sobreviver. Mas quando o governo é socialista, ele cobra um imposto onde ele é dono tanto quanto os empresários que produziram, que empregaram o capital e que gera as riquezas. Então a gente tem que ser social e não socialista, porque o socialismo acaba uns se esforçando, produzindo, e outros que não se esforçam tanto assim, sendo sustentado por quem produz. Então, os socialistas, eles reclamam que existe o governo dos pobres, o governo do rico, que esse é o governo dos pobres, que ajuda os pobres. Agora eu quero saber como é um governo dos pobres. Como é que ajuda os pobres? É mantendo eles para sempre dependentes do governo ou dando oportunidade para eles sobressair do estágio social em que eles se encontram? E aí uma das formas de ajudar os pobres é dar emprego, né? Dar oportunidade para eles também gerar o próprio emprego. E isso o governo, né, só o governo pode fazer. Como? Ou permitindo que as empresas dêem os empregos, permitindo que as empresas produzam, e produzindo elas vão gerar os empregos, porque o governo não gera. E tendo, com um pequeno, aquele que está iniciando ali um empreendimento, ter leis que não pese tributariamente sobre eles, porque eles já estão começando aí com dificuldades. Se o governo for querer taxar tudo, pequenas empresas, taxar pequenos negócios, né, de igual forma como taxa os grandes, vai dificultar ali logo no início, então já vai assustar, a pessoa não vai continuar, não vai empreender. Então, tem que ter leis diferenciadas, que é para impactar, né, na expectativa desses empreendedores, desses pequenos empreendedores. Então, o governo permitir, criando leis como foi criada aí a lei de liberdade econômica, que favorece os pequenos empreendedores, as pessoas, as empresas de grande porte, né, os investimentos de pequeno porte. Será que as pessoas pensam que ajudar os pobres é só torná-los, só mantê-los ali dependentes do governo, distribuindo dinheiro? Como é ajudar? É tomar dessa forma social, tomar de quem produz para dar para quem não tem? E dizer que eles são vítimas da sociedade, que eles não encontram condições de sobreviver e manter para sempre assim, nunca procurar uma solução, nunca procurar encaixar eles no mercado, na vida ativa, na economia,
para que eles passem a produzir também, que assim eles vão produzir para eles e vão ajudar o nosso país? Como seria também o governo do rico, né, que diz que aquele lá, aquele genocida, aquele fascista, destruidor dos Yanomami, destruidor das girafas da Amazônia, aquele lá era o governo dos ricos, que só ajudava os ricos. Como seria ajudar os ricos? Ajudar os ricos, como ajudar os ricos, se os ricos são os produtores, e são os produtores quem já sustenta o país e sustenta o governo, porque o governo não gera sustentação, ele é sustentado por quem produz as riquezas. Então, os ricos já é quem sustenta, já é quem ajuda o governo. Como é que o governo vai ajudar os ricos? Ou ajudar os ricos seria tomar dos pobres para dar para os ricos. Por exemplo, diminuir o número de pessoas, de beneficiários dos programas sociais, reduzir, né, cancelar uma parte de quem recebe benefícios sociais, para sobrar dinheiro para emprestar para países, construir pontes, para emprestar para países vizinhos, construir estações de trem, construir hidrelétrica, estradas, construir obras, né, em outros países. Será que isso é ajudar os ricos? Porque aí está ajudando os ricos, que são outros ditadores ricos, que eles mesmos poderiam gerar riqueza no país deles, se eles atuassem com um regime que desse oportunidade para as pessoas gerar riqueza, porque lá o potencial os países têm. Ou ajudar os ricos seria permitir que, por exemplo, a Lei Nacional de Apoio à Cultura, que no governo passado tinha o teto de 500 mil, meio milhão, né? Era o teto onde os artistas poderiam captar recursos para os seus projetos, através da Lei Rouanet. Será que ajudar os ricos é aumentar esse teto? Porque um pequeno que está começando ali, que está iniciando os trabalhos, ele precisa apenas disso aí ele precisa de pouco dinheiro para mostrar o seu trabalho. E o talento dele vai impactar e vai entrar com outra parte. Se ele tiver capacidade de produzir algo bom, com apenas pouca quantia, ele vai conseguir fazer isso. Né? Mas aquele que já é grande, que já é rico, ele precisa de muito mais dinheiro, porque ele está acostumado com muito. Então, ajudar os ricos é isso, é ampliar o teto, né, de permissão, de captura de recursos, que recurso seja captado, né, através da Lei Rouanet, aumentar o teto para que artistas já consagrados, ricos, possam satisfazer seus projetos gigantescos, que muitas vezes não trazem resultado para o país. Já o pequeno, quando ele está crescendo ali, ele vai mostrar com o talento dele e vai dar retorno, porque ele vai se esforçar para crescer. Então, será que ajudar o rico é isso? Porque aí alguém está fazendo agora. A melhor forma de ajudar os pobres é permitindo que as empresas produzam, que os empresários produzam, porque produzindo eles vão também precisar gerar os empregos, e aí estará ajudando os pobres. Os empresários produzindo, os produtores produzindo riqueza, eles estão aumentando a produção. O aumento da produção significa redução de preços, então o consumidor, os pobres, vão ter produtos mais baratos. Mais pessoas produzindo, porque o governo facilitou para o produtor, para quem quer trabalhar, realmente produzir nesse país. Impostos, mais empresas atuando, mais impostos para o governo. Então o governo tem mais condições de manter programas sociais, de manter a educação, saúde básica, de manter fundos para sustentar, manter as despesas desses setores. Então, ajudar os pobres dessa forma, é o governo facilitar, né, e através dos ricos, por que o rico é rico? Porque produz, é chamado de rico porque ele constrói, ele produz.
produzindo riqueza, então é rico. E a melhor forma de ajudar os ricos, de um governo ajudar os ricos, é também fazendo com que os pobres tenham emprego, fazendo com que os pobres não vivam apenas com uma miséria, com um benefício incapaz de dar conforto para ele, né? Mas que ele passe a ganhar mais, cada vez mais, e que mais pessoas passem a ter uma ocupação ali remunerada, que mais pessoas passem a trabalhar ou para si mesmo, gerando o próprio emprego, o próprio negócio, o próprio comércio pequenininho, ou que surja emprego nas empresas. Então, a melhor forma de ajudar os ricos é fazendo com que essas pessoas, a massa consumidora, né, o mercado consumidor, a população, né, o mercado esteja aquecido, as pessoas estejam com dinheiro circulando, o capital de giro esteja forte ali, as pessoas estão trabalhando numa atividade através da interdependência, todo mundo, cada um produzindo aquilo que ele está ali para produzir, né? E aí ele precisa do produto do outro, ele precisa do serviço do outro, então ele está produzindo, ele está sendo remunerado, ele tem condições de adquirir o produto ou o serviço do outro e vice-versa. E assim o dinheiro gira e todo mundo ganha. Então a melhor forma de ajudar o rico é ajudar ao pobre junto. E a melhor forma de ajudar o pobre é ajudar ao rico junto. Não tem como ajudar só um e nem nunca existiu isso. Agora os socialistas, eles parece que têm raiva, talvez, dos ricos. Talvez, se eles pudessem, eles mandariam todo mundo para uma ilha, quem é rico, e aí, junto com os ricos, iria suas empresas, iria seus empregos, as pessoas aqui ficariam desempregadas, né? E aí, talvez chegaria naquela igualdade que muitas pessoas querem, né? Nós precisamos diminuir a desigualdade, então vamos ficar todo mundo igual. Todo mundo ficaria igual na miséria, pois sem produtores de riqueza, sem o empresário, sem as pessoas que arriscam seu capital, que trabalha, que batalha, que sabe administrar, que tem habilidade para fazer economia, para gastar menos do que o que arrecada, consumir menos do que o produz. Com essas pessoas, os países andam, né? Mas sem essas pessoas, aí sim todo mundo vai chegar na igualdade, na miséria, pois todo mundo desempregado, os pobres eles não vão ter como crescer, pois riqueza gera demais riqueza. Você pega um pouco de riqueza, investe para aumentar essa riqueza. Tudo é assim, é como uma plantação. Então, se o pobre não tem nada, ele vai plantar o quê? Ele vai produzir o quê? Ele vai começar que negócio se ele não tem o capital inicial, se ele não tem o crédito na praça, se ele não tem a habilidade, ele não tem a experiência, né, o dom de administrar, né, ele não tem a capacidade de administrar as habilidades, então o que ele vai fazer? Todo mundo vai permanecer naquela igualdade que todos falam, né? Mas só que essa igualdade é a igualdade na miséria, na dependência ali do governo para sempre. E aí sim fica fácil de estabelecer, por exemplo, o regime ditatorial comunista, né? Como existe em Cuba, Venezuela, desses países aí. Porque o país está em caos, todo mundo dependendo do governo, ele vai aceitar qualquer coisa que vier, que o governo oferecer para tentar sobressair dessa miséria.